Fala galera, beleza? Eu me chamo Cléber Martins. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco, um bate-papo na verdade, sobre quais são os meus planos para 2025. Eu sentei esses dias e estava analisando, né, o que eu quero daqui para frente, o que eu não gostaria de não fazer mais, o que eu gostaria de focar, o que eu deixei de focar, né, qual que é um pouco da essência que eu perdi e os caminhos que eu estou tomando e o que eu quero mudar, na verdade, o que eu quero trazer mais aqui para o canal em 2025, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que eu não vou trazer mais aqui no canal em 2025, no ano que vem. O que eu quero deixar de fazer com tanta frequência são essas duas belezinhas aqui, tá? Fabricar máquinas. É algo, na verdade, que eu adoro fazer, eu sou completamente apaixonado por projetos, tá? No meu tempo livre, eu fico projetando alguma coisa, alguma máquina, alguma peça, pensando em alguma coisa para fabricar. Eu sou realmente apaixonado por isso. Só que fabricar máquinas é algo que eu adoro. O problema é mostrar a fabricação, filmar a fabricação, mostrar todo o processo. Isso é uma coisa que é muito cansativo, demora bastante, porque a parte do projeto é muito gostosa, tá? A parte de fabricar é muito boa. Só que quando a gente precisa filmar toda essa etapa, todo esse passo a passo, a gente demora muito tempo, tá? Quando a gente está montando por si só, quando a gente não está filmando, quando a gente está mostrando etapas, igual eu fiz nessa máquina, é muito fácil montar. Agora, para montar essa máquina onde eu resolvi fazer um treinamento, tá? Não me arrependo de ter feito o treinamento, de estar montando, na verdade, o treinamento de montagem dessa máquina que já está quase finalizada, tá? Mas a gravação desse conteúdo, ela é muito cansativa, tá? Mesmo quando eu trago trechos aqui para o YouTube, eu pego o conteúdo que eu resumi, né, ali dentro do treinamento, acelero, tiro todo o áudio e mostro para vocês aqui no YouTube. Lá dentro do treinamento, eu mostro passo a passo. Cada parafuso, cada encaixe eu mostro ali em close, em zoom e sempre explicando. E isso demora muito tempo. Para vocês terem noção, depois que você está com uma máquina como essa, com todas as peças, você consegue montar essa máquina em um dia, tá? Tô falando um dia você consegue montar. E a gente está montando essa máquina já faz algumas semanas, eu acho que 2 ou 3 semanas que a gente está montando essa máquina. Recentemente, né, alguns dias atrás, eu precisei colocar um espaçamento nessa máquina. Só estou explicando um pouquinho para dar mais contexto sobre o que eu vou falar, tá? Alguns dias atrás, eu precisei colocar um espaçamento nessa máquina, então eu precisei desmontar a máquina inteira. Ela tava exatamente dessa forma, né? Só que sem as esteiras porta-cabo, só tá com uma esteira porta-cabo ali do lado. Eu precisei desmontar a máquina inteira, do zero, tá? Tirar todas as peças, todos os parafusos e depois colocar esse espaçador e remontar a máquina. Para fazer todo esse processo, eu demorei menos de 4 horas. Para estar montando a máquina desse estado, né, filmando, falando, mostrando cada etapa, a gente já está há algumas semanas. Então é uma coisa cansativa, tira todo, eu acho que o tesão de montar uma máquina, tá? Eu estou montando essa máquina pela primeira vez também, tá? Então é natural que haja alguns erros, a gente tem que fazer algumas adaptações, remontar, refazer o projeto, tá? Para que ela fique perfeita. E quando a gente tem que gravar, porque não é só montar é fácil. Quando a gente monta, a gente vai ali, ó, se inclina, aperta o parafuso. Só que eu preciso mostrar e ensinar as pessoas a fazerem isso. Então, eu não consigo só abaixar e apertar um parafuso. Eu preciso colocar a câmera no ângulo certo, depois ver na filmagem se ficou bom. Se não ficou bom, eu desmonto toda aquela etapa e faço uma remontagem até ficar de uma forma adequada, né, para que as pessoas consigam entender o que eu estou fazendo. Então, projetar é gostoso, montar máquina é bom, mas eu não vou trazer mais detalhadamente montagens de máquina, tá? Eu vou trazer alguma coisa para os membros do canal, mas sem nenhuma obrigatoriedade, tá? Se você está pensando em se tornar membro para ver eu montando a próxima máquina, não se torne membro por conta disso, tá? Porque não é nem certeza que eu vou trazer detalhadamente toda a parte de montagem. Na verdade, eu não vou trazer detalhadamente a parte de montagem porque é algo muito cansativo. Vou fazer alguns takes, na verdade, igual eu fiz com essa máquina. Então, tô montando ali, pô, põe a câmera ali filmando e eu vou montando, tá? Não preciso mostrar detalhadamente, só tô mostrando como é que será o processo de longe ali, um resumo do processo, porque a gente vai fazer a implementação do sistema de troca automática de ferramenta nesse equipamento, tá? Então, pro ano que vem, o que eu vou fazer, tá? Eu tô querendo terminar essa máquina, né, com troca automática de ferramenta esse ano ainda, mas provavelmente não vai dar tempo. Então, vamos finalizar essa máquina, depois só partir para esse projeto. No ano que vem, então, eu vou parar de trazer projetos novos de montagem de máquina. Posso desenvolver uma máquina ou outra, mas vocês vão ver só a máquina pronta ali, uma etapa de montagem, alguma coisa mais acelerada, tá? Existem
canais que são muito mais especializados em parte de montagem de máquinas, né, do que aqui o nosso canal, o meu canal, que leva o meu nome, né? O canal, por exemplo, do Rodrigo Conrado, do canal Atividade Maker, tá? O cara é muito bom, ele é muito fera, ele consegue falar com muita simplicidade, ele consegue, na verdade, simplificar coisas que são bem complexas. Ele consegue passar de formas muito objetivas. Eu estava assistindo recentemente o vídeo dele sobre controle MPG, né, para a gente fazer o nosso próprio controle MPG. Eu já tinha visto alguns vídeos sobre isso na gringa, mas ele explica com muita facilidade, tá? Então você que está pensando, está querendo montar a sua própria máquina, ou mais, né, está querendo aprender sobre montagem, eu recomendo demais o canal do Rodrigo Conrado, né, o canal Atividade Maker. Lá ele explica passo a passo, ele tem muito mais didática do que eu acho que eu tenho falando sobre montagem de máquina, tá? Então é uma coisa que eu não quero trazer com tanta frequência aqui para o canal. Eventualmente eu vou acabar filmando alguma coisa que eu esteja fazendo aqui dentro da empresa, tá? Coisas que eu quero trazer, já falei o que eu não quero, coisas que eu vou focar no canal daqui pra frente, tá? O canal começou de uma certa forma, né? Ele começou eu mostrando produtos sendo fabricados, falando um pouco sobre ter uma empresa de máquina Halter CNC. Eu quero voltar a trazer esses conteúdos, né? Na verdade, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui nesse canal, que você que está vendo esse vídeo, acabou sendo atraído até aqui por um vídeo onde eu mostro algum produto sendo fabricado, mostro alguma implementação, ou até um vídeo sobre eu falando sobre empresa, né? Falando sobre vendas, falando sobre marketing, falando sobre estratégias para você vender mais, falando sobre as plataformas, né? Os marketplaces, e é um conteúdo que eu quero voltar a falar. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu tenho muita familiaridade com isso, tá? E eu entendo bastante sobre esse assunto, então eu quero focar nisso. Eu quero focar em desenvolver novos projetos. Eu tenho uma playlist aqui dentro do YouTube, uma playlist privada, né, que chama Projetos Futuros. E essa playlist já está lotada de projetos, né, que eu quero trazer aqui para o canal, só que eu realmente não tenho tempo por conta das atividades que eu tenho hoje. Então, ano que vem eu quero focar mais em trazer esse tipo de conteúdo. Na verdade, mais duas coisas que eu vou fazer, né, no ano que vem, que eu quero focar ano que vem. Não são tantas coisas, né, mas são coisas que tem muitas coisas dentro, né. Então, fabricar mais projetos, projetos tem um monte de coisa dentro, falar sobre parte de programação, quero focar nisso, falar sobre estratégias de venda, falar sobre uma empresa de modo geral, então tem muito conteúdo sobre isso. Outras coisas que eu quero trazer, tá? Finalizar o projeto, o meu treinamento, na verdade, de 4 eixos simultâneos, então eixo rotativo com 4 eixos simultâneos. Muita gente ainda tem essa confusão, apesar de eu ter feito um vídeo há um tempo atrás, né, falando a diferença entre eixo rotativo e 4º eixo rotativo. Existem diferenças, né? O eixo rotativo a gente consegue trabalhar ali dentro do Aspire. O 4º eixo rotativo, o Aspire não tem essa função, né? O programa, o software Aspire, ele não consegue controlar 4 eixos da máquina. Sempre que eu estou trabalhando com o eixo rotativo, ele despreza um dos eixos. Então, ele pode desprezar ou desabilitar o eixo X ou o eixo Y. A gente pode escolher e configurar isso dentro do Aspire, tá? Então, eu quero trazer mais conteúdo sobre eixo rotativo. Faz meses que eu não pego no meu eixo rotativo para estar fazendo alguma peça, e eu sou apaixonado por peças que são feitas em eixo rotativo e 4º eixo rotativo simultâneo, tá? Então eu quero finalizar o treinamento de 4 eixos simultâneos, terminar a gravação, né, do eixo rotativo que está dentro do meu treinamento de programação e operação de máquina Halter, tá? Esse daqui o treinamento de eixo rotativo, ele é um bônus para todos os alunos. Esse módulo ainda não está finalizado porque eu não tive muito tempo de fazer, mas eu vou focar os próximos dias, né, as próximas semanas em finalizar esse módulo, e eu quero trazer o de 4º eixo simultâneo, e também, né, eu quero me aprofundar em outros 2 softwares de programação, que são o Fusion e o PowerMill. Esses 2 softwares eu já programo lá dentro, tá? Só que eu faço coisas básicas, né? O PowerMill eu faço ainda um pouco mais de coisas avançadas porque eu trabalho com 4 eixos simultâneos ali dentro, tá? Mas o Fusion, meu conhecimento, ele é muito limitado ainda. Eu consigo fazer um corte, um rebaixo, mas eu quero me aprofundar em todas as funcionalidades. Eu quero ficar tão bom nesses softwares quanto eu sou hoje no Aspire. O Aspire é um software muito bacana, tá? Ele é muito fácil, ele é muito intuitivo e a gente consegue fazer muitas coisas complexas lá dentro. A gente tendo o conhecimento necessário, por mais que o programa às vezes não tenha uma função nativa, quando a gente tem o conhecimento suficiente, a gente consegue adaptar para fazer outras coisas que o software naturalmente não faz, tá? Eu fico imaginando o que dá pra gente fazer, por exemplo, num Fusion, num PowerMill, onde são softwares muito mais elaborados, tá? Que a gente tendo conhecimento, o céu literalmente é o limite. Dá pra gente fazer
muita coisa, tá? Então esses são os meus planos, né? Na verdade eu queria compartilhar um pouco com vocês para que vocês tenham noção, né, do que vocês vão ver bastante aqui no canal, do que vocês vão parar de ver tanto aqui no canal também. E esse vídeo, na verdade, também é para mim, para que no final do ano que vem eu veja esse vídeo e fale, pô, eu tô no caminho certo? Será que eu fiz o que eu me planejei a fazer? Eu acho que mudar de ideia ao longo do tempo é uma coisa super natural. Pode ser que lá no final do ano eu fale assim, realmente eu gosto de montar máquinas, eu vou me aperfeiçoar para falar melhor, para gravar, para ter mais familiaridade com parte de gravação, mas o que eu sinto hoje, né, é que não. Eu gosto mais da parte de projetos e eu acho que mudar de ideia faz parte, é uma evolução. Antigamente eu nunca achei que eu montaria uma máquina router. Na verdade, eu pensava que montar máquina router era uma coisa que a gente não deveria fazer. Até que eu tive vontade de montar e montei. Eu acho que todo o conhecimento ele é muito válido, principalmente para mim que falo sobre máquinas router, né? Que eu falo sobre comprar máquina pronta, agora eu falo sobre fabricar a sua própria máquina. Por quê? Eu já tenho conhecimento prático, né? Não só conhecimento teórico de, eu ouvi falar, eu montei minhas próprias máquinas, eu sei das facilidades, das dificuldades, dos problemas que a gente vai enfrentar quando a gente decide montar uma máquina router. Então, eu não me arrependo de nada, eu não sei o futuro, né? Mas eu consigo me planejar, pelo menos para o próximo ano. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima. Até mais!